Olá, acadêmicos, tudo bem? Eu sou a professora formadora Camila e nós vamos conversar hoje um pouco sobre a atividade avaliativa 7, que é o relatório final do estágio supervisionado. Então, nós temos aqui o cronograma, eu estou mostrando só uma parte dele para vocês, e a data dessa atividade 7 é de 7/10, 7 de outubro a 20 de outubro. Então, nós precisamos prestar atenção para essa data, só lembrando que, como já foi avisado, que ela não será prorrogada, não há possibilidade de prorrogar, porque nós já estamos aqui no finalzinho do curso, então não tem mais para onde prorrogar, certo? Então, vamos nos atentar a essa data. Para que fique mais claro algumas questões de como elaborar esse relatório final, que vai servir também para que, após a correção dele, vocês façam a entrega do relatório final no polo, que precisa estar correto para que vocês entreguem e que seja, então, conceituado como aprovado, ok? Então, vamos dar uma olhadinha, eu separei alguns documentos aqui, para a gente poder ir aos pouquinhos conhecendo esse documento. Então, aqui é o modelo que vocês têm acesso lá na sala de vocês, né, no Moodle, esse modelo do relatório final. Então, aqui, interações, reflexões e práticas no estágio supervisionado na docência da educação infantil 2, pré-escola, né? Então, você vai preencher os dados aqui, claro, você vai colocar os seus dados no lugar desses aqui, então, o teu nome aqui, né? Qual é a cidade, o estado, enfim. Bom, aqui também vocês precisam preencher todas essas partes aqui, então observem cada detalhe aqui, olha o nome das tutoras, enfim. Precisa estar bem certinho todo o preenchimento, não pode faltar nada, parece que são pequenos detalhes, mas se for para o relatório final faltando, vai influenciar no conceito de vocês, ok? Nós temos o sumário aqui. Eu vou mostrar no sumário como é que fica mais fácil de vocês entenderem agora. Porque, na verdade, assim, vocês vieram construindo durante o estágio, parte a parte, conforme cada atividade, o seu projeto, o seu estágio completo, né? Então, você já tem praticamente feito, praticamente pronto, o teu relatório de estágio final. O que a gente precisa agora? Ir encaixando parte por parte. Então, o que é isso de encaixar? Veja bem. Então, olha só. Aqui no teu sumário, observa. Toda essa parte aqui, ó, que vai ficar rosa, tá vendo? Tudo isso aqui, que é o 1, então o capítulo 1, que é a caracterização da instituição da educação infantil. Daí vem 1.1 e todos os subtópicos, 1.2 e todos os subtópicos, e da mesma maneira 1.3 e todos os subtópicos. Tudo isso aqui, onde é que tá? Tá pronto já? Sim, é para estar pronto, né? É o quê? Faz parte da atividade avaliativa 2, a observação em geral que vocês fizeram. Lá vocês comentaram sobre organização, infraestrutura, funcionamento da instituição e pré-escola. Vocês já têm isso, vocês só vão encaixar em cada parte. Então, olha lá. Eu tenho um modelo aqui. Atividade avaliativa 2. Olha aqui, eu tenho atividade avaliativa 2. Então, isso aqui, por exemplo, é um relatório que vocês já fizeram, né? Então, o relatório está inteiro aqui, olha. Da mesma forma que está no sumário, a estrutura organizacional, dados de identificação, está tudo aqui. Essa atividade avaliativa 2, com exceção, óbvio, desses últimos critérios aqui que você vai retirar, então isso aqui, olha, sempre que tiver isso aqui, esse quadro de avaliação, você deleta, não tem mais ele, está aqui, prontinho, a sua atividade avaliativa 2, ela simplesmente vai ser encaixada aqui, no capítulo 1. Então, em cada parte, estrutura organizacional, administrativa e pedagógica, você vai retirar do que você já fez e vai colocar aqui. Você vai encaixar aqui.
Então, você já tem tudo pronto, esse capítulo 1 aqui, certo? Então, por isso que é importante que vocês fizessem todas as correções indicadas, né, pela equipe de professores, para que agora você encaixe já tudo corrigido, que esteja tudo pronto e pouquíssimas coisas para alterar, ok? Então é isso. Agora, e o 2, o capítulo 2, o contexto da escola, o contexto da sala de aula e a prática docente. E o capítulo 3, veja bem, você também já tem pronto, o capítulo 2 e 3, que faz parte do quê? Da atividade avaliativa 5. Então, vocês iniciaram lá na atividade avaliativa 3, onde fizeram todo um projeto da aula, depois vocês aplicaram, fizeram um relato disso, né, o relato da sua regência, da aplicação, na atividade 5. Então, vocês já têm ela pronta também. Você vai simplesmente encaixar. Olha lá, atividade avaliativa 5. Então, aqui está pedindo o quê? O contexto, né, da sala de aula e a prática docente, e depois o relato de cada dia que a gente aplicou, então, o estágio. Olha lá. Então, essa aqui é a atividade avaliativa 5. Aqui tem os relatos de experiência. Esse aqui é um texto que eu peguei aleatório, tá? Das correções. Primeiro dia, segundo dia, e assim vai, certo? Então, você vai pegar isso, esse material que você já tem lá da atividade avaliativa 5 e vai encaixar aqui conforme cada parte, ok? Porém, observe que a atividade avaliativa 5, ela faz parte do capítulo 2 e do capítulo 3 até o 3.5. Olha aqui. Por quê? Porque no 3.6 é o projeto de ação pedagógica, o PAP, né? Que é a atividade avaliativa 4, certo? Então, você vai pegar a atividade avaliativa 4 e vai encaixar aqui. Você vai colocar o seu PAP, que já está corrigido, já está todo pronto, aqui no 3.6, ok? É isso que você vai fazer. Agora, vamos olhar. Aí, o que ficou faltando? Tá vendo lá em cima, na introdução? A introdução ainda não tem. Então, você vai ter que criar uma introdução e você vai ter que criar uma consideração, as considerações finais. Então, olha aqui. O que você vai fazer na introdução? Em uma lauda, uma página separada. O que eu quero dizer, página separada? A introdução vai começar, finalizou o sumário, ele finalizou aqui, né? Finalizou aqui na página 3, olha aqui, página 3. A próxima página, iniciando aqui em cima, né, separado, você vai iniciar a introdução. Preste bem atenção, com as suas palavras, ou seja, aqui não vai citação, tá? Por quê? Porque você quem tem que dizer aqui. Você precisa dizer do que esse relatório se trata, qual é o objetivo do estágio, o que é que tem no relatório, você vai escrever em um parágrafo só para cada parte do que tem, né, de como é que ele está organizado. O que eu quero dizer com isso? Você vai dizer assim, olha, em um parágrafo você vai dizer, o capítulo 1 trata-se da caracterização da instituição da educação infantil. Nesse capítulo nós vamos falar sobre, e aí você vai dizendo tudo que você vai falar aqui no capítulo 1, em um parágrafo. No próximo parágrafo, você vai falar sobre o capítulo 2. O capítulo 2 fala sobre o contexto da sala de aula. Neste capítulo, e aí você vai dizer, resumir em um parágrafo de 3 a 4 linhas, o que é que você o que é que nós podemos encontrar que você escreveu no capítulo 2. Próximo parágrafo, mais 3 ou 4 linhas falando sobre o capítulo 3, a regência, né? Ok? Então, é isso que você vai fazer. Em cada parágrafo, você vai descrever um pouquinho de cada parte do seu relatório. Depois, você vai expressar, né, por último, quais as suas expectativas que você tinha quando você iniciou esse estágio, o que você pensava, o que você esperava,
se o que você pensava foi atingido, as suas expectativas, né? E aí você vai retomar um pouquinho a sua experiência durante o desenvolvimento da atividade da disciplina. Você achou que foi muito difícil? Quais foram as dificuldades que você teve? O que você teve de acréscimo? Como é que essa parte, essa fase do estágio colaborou para o seu crescimento enquanto profissional, né, enquanto futuro profissional? Como é que esse estágio pode colaborar dentro da sua formação? Você pode falar um pouquinho sobre essa questão das expectativas na sua introdução, ok? Então, aqui está parte por parte, explicando o que você precisa escrever, porém, você já escreveu, você já tem pronto, faz parte daquelas atividades que eu falei para vocês, certo? Então, nós vamos pular lá para a parte do final, porque tudo isso aqui você já tem. Considerações finais. Novamente, em uma página separada, você vai apresentar a sua análise crítica de todo o processo do desenvolvimento desse estágio, né? A sua interação no espaço educativo, como é que foi a tua experiência, né? Como é que foi em relação à teoria que você tem, de tudo que você já vem estudando no teu curso, em relação à prática, aqui no nosso caso da educação infantil, né, pré-escolar, e aí é que você vai descrever mesmo brevemente e novamente com as suas palavras, cuidado com o plágio, né? E aqui nem caberia também, não cabe citação, é suas considerações. Então não tem referência, não tem citação aqui para colocar. E aí você vai concluir o relatório destacando se as atividades que foram propostas durante o estágio, elas conseguiram ser realizadas, o objetivo desse estágio geral, ele foi cumprido, como é que a experiência desse estágio contribui para a sua formação enquanto profissional e você pode também colocar sugestões ou recomendações em relação ao próprio estágio mesmo, que é um momento para você fazer as suas considerações, não tem problema, ok? Claro, dentro de uma linguagem formal, né? E lembrando que o estágio, esse relatório de estágio, ele é um documento, vai ficar guardado, né, ali como um documento, e aí você precisa utilizar a linguagem mais padrão, correta possível para esse documento importante, certo? Você tem as suas referências, precisa ser conforme a BNT, sempre em página separada, tá? Em uma nova página. Os anexos também em uma nova página. O que eu quero dizer com nova página? Por exemplo, e isso para cada capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, depois considerações finais, referências, anexos, apêndices, todas essas partes você tem que começar numa nova folha. Olha aqui o anexo, ele está numa nova folha. Mesmo que, por exemplo, olha aqui em cima, na página antes do anexo, ainda ficou espaço aqui, olha aqui, né? Então, eu poderia simplesmente puxar esse anexo e continuar aqui embaixo, mas eu não posso, porque ele é uma nova parte, uma nova seção. Então, toda vez que for introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, considerações finais, anexos, apêndices, que são partes separadas, novas, né? Você, mesmo que tenha um espaço sobrando grande nessa página anterior, não tem problema. Você precisa colocar numa nova página, numa página separada, esse capítulo ou esta nova parte. Então, tá numa página separada. Então, observa aqui. Introdução, numa página separada. Aí aqui, caracterização, toda essa parte, quando começar aqui, você vai para uma página separada e aí dá sequência, tá? Agora, começamos um novo capítulo, página separada. E sempre que for iniciar uma sessão, um capítulo novo, eu preciso ir para uma página separada, uma nova página, tá? O que é o anexo? Ele é um texto ou um documento que não foi elaborado por você, você é o autor do estágio, né? Mas que vai fundamentar, comprovar, ilustrar o seu trabalho. O que isso aí quer dizer? Por exemplo, lembra da carta de apresentação que você teve que apresentar lá na escola? A declaração de aceite, o termo de compromisso com a escola,
o plano de atividade, a ficha de avaliação, todos esses documentos estavam lá no ambiente, lá na sala Moodle, e você simplesmente baixou, preencheu com os dados, né, da escola, do coordenador, do diretor, e levou lá. Foi você quem elaborou esse documento? Não. Você já pegou ele pronto e só colocou os dados. É um anexo, certo? Então, você vai ter que anexar aqui. Atenção que os anexos e apêndices, você não vai colocar já e enviar para a gente na atividade 7. Por quê? Porque senão fica muita coisa, por exemplo, muito documento, né? Que a gente já tem, e fica pesado para enviar, você não vai conseguir enviar, tá? Então, anexo e apêndice, você vai reservar, deixar tudo certinho, e aí você vai colocar apenas no relatório final que você for entregar pessoalmente, tá? Então, essa parte do anexo você já deixa organizado, mas não envia lá na sala, no Moodle, ok? Apêndice, o que é um texto, um documento que é elaborado por você, o autor. Então, ele vai complementar, argumentar, sem prejuízo do objetivo geral do seu trabalho. Então, de novo, o apêndice não deve ser enviado junto com a correção do relatório final. Ele vai ser enviado, ele vai ser entregue apenas na entrega presencial, tá? O que é o apêndice? É o que você fez. Você tirou uma foto, você elaborou algum texto que foi você quem criou, enfim, tudo que você mesmo tenha feito. Então, por exemplo, se você vai colocar uma foto aqui, eu coloquei essa foto aqui como exemplo, tá? Ela precisa ter acima da foto lá, fotografia 1, ou é a 2, ou é a 3, enfim, seja qual for. E aí você vai escrever o que significa essa foto. Você vai dar o nome dessa foto. Aqui no caso, foi feito, a estagiária fez entrevista com a coordenadora Judite, a coordenadora tá. Então, ela colocou entrevista com a coordenadora Judite. Embaixo é a fonte. Essa foto, da onde ela retirou? É um arquivo pessoal, porque é dela, né? Ela tirou, tá no celular dela. Arquivo pessoal. Quem é que tirou a foto para ela ali no momento? Quem foi o autor da foto? Foi a professora Maria José, que estava passando ali no local. Ok, ela colocou arquivo pessoal, professora Maria José. Foi quem tirou, ok? Então, todas as fotos e imagens precisam ter ali o nome, se é uma fotografia, se é uma imagem, e a fonte embaixo. Não esqueça disso, é extremamente importante, tá? Não pode simplesmente jogar a foto lá e não dizer o que significa e nem qual é a fonte. Ok? Você pode colocar foto das observações da sala de aula, da regência com as crianças, mas presta atenção que você não pode mostrar o rosto delas, porque você precisa preservar a identidade, então sempre de lado, de costa, né? De maneira que não mostre o rosto dela. E também ter essa atividade que você criou, que você utilizou para a regência. Sempre o que você criou, ok? Aí nós temos as orientações e lembretes. Para o relatório final, você vai ter que entregar ele em Word, né? Como esse modelo aqui que você recebeu. Você precisa prestar atenção no prazo final para o envio do relatório final. Então, dia 20/10 é o prazo final, para você entregar no ambiente virtual, tá? E atenção, relembrando, não há mais primeiro envio e segundo envio, apenas um envio, certo? Nós já deixamos essas orientações lá no fórum de interação, mas é sempre bom lembrar. Então, por isso é importantíssimo, você mandou o teu trabalho, recebeu as correções, faça as correções conforme foi solicitado, porque se na entrega final não tiver feito essas correções, é bem possível que aconteça uma reprovação, certo? Então, preste atenção em relação à sua responsabilidade de deixar o teu trabalho prontinho, bonitinho, né? Todo corrigido da maneira como foi solicitado, porque certamente foi solicitado para que fique da melhor maneira possível o seu estágio, ok?
Nós temos a formatação aqui, que você vai precisar se atentar sobre isso. Então, preste atenção nessa formatação, é muito importante. Todos esses pontos aqui de amarelo, é importante que você preste atenção, tá? Esse quadro abaixo aqui, critério de avaliação, ele sempre tem que ser retirado, tá? Tem sempre que apagar. Todas aquelas devolutivas que vocês receberam, se elas tiverem com alguma marcação de correção, enfim, apaga, primeiro corrige, corrigiu, apaga, tá? E esse critério de avaliação, esse quadro aqui em acima. Então, no teu relatório final, nada disso vai, ele vai limpo, todo organizado, certo? Bom, pessoal, a princípio as orientações são essas. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem no fórum de interação.